Eu fiz a coisa mais aquariana do mundo, né? Sumi sem mandar mensagem, sem dar sinal de vida, mas olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eu Finjo Não Me Importar. Eu espero ter acertado dessa vez o nome do meu próprio podcast, porque, como eu disse no primeiro episódio, eu troquei o nome dele nos 48 minutos do segundo tempo e até agora eu não decorei direito o nome que eu coloquei. Palmas para mim, né? E vou resumir com duas palavras: parabéns. Você sabe, eu finjo não me importar. Mas hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho que é um dos assuntos mais polêmicos em termos de sentimento para os aquarianos. Para quem não sabe, meu nome é Keros Caputo, eu tenho 35 anos de idade e aqui nesse podcast eu falo sobre as experiências de um aquariano tentando desmitificar o meu aquabond para vocês que acham que nós somos seres de coração de gelo. Somos o próprio pé grande, né? Que vive na Groenlândia e se isola de todo mundo. A gente tem, de vez em quando a gente se isola, a gente some, eu não vou mentir. Mas tudo tem um porquê e eu acho que uma das principais coisas das quais mais são difíceis para um aquariano é lidar com o luto. E eu tava pensando muito nisso porque ano passado eu tive que lidar repentinamente, geralmente para lidar com luto é repentinamente, né? Eu não sei quando a pessoa já está muito doente e aí a gente acaba se preparando, né, para dar este tchau. Mas nunca é fácil. Porém, ano passado eu acabei tendo que lidar com dois lutos, um muito perto do outro, de dois parentes por parte da família do meu pai. E um deles foi a minha avó paterna. E assim, a minha avó paterna, ela foi uma avó não clássica, assim. Ela não era aquela avó fofinha que a gente espera que fala: ai, minha neta, vem cá comer um bolinho. Minha avó tinha as questões dela e principalmente mentais, assim, né, e emocionais. E do jeito dela, ela dava o amor dela pra gente, né? Mas ela sempre foi uma pessoa muito difícil, tanto que ela terminou a vida assim, com N questões complicadas e sem amigos, né? Até os últimos dias dela, mesmo quando ela tava bem doente, ela acabou tendo muitas brigas com a única irmã dela que ainda era viva e que ajudava ela no dia a dia. Mas quando ela faleceu, ano passado, eu tive um baque assim na minha vida. E ela foi minha última avó, né? Porque que eu tinha viva. Eu perdi o meu avô materno em 2003, que foi o meu grande baque, assim, de luto na vida de adolescente, porque até então eu só tinha enfrentado o luto criança. Depois eu tive o luto do meu avô paterno em 2010, se eu não me engano. Eu acho que foi 2010, que foi meu primeiro ano de faculdade. E aí a minha avó materna, que foi o processo mais difícil dos meus avós, assim, porque eu era muito, muito, muito grudada. Até hoje eu sinto muita saudade dela. Às vezes, assim, me bate uma vontade louca de querer estar cheirando o cangotinho dela, sentindo o cheirinho dela e fazendo carinho e estar abraçadinha com ela, assim. Minha avó materna foi... até hoje é a mais difícil, assim, de pensar que, pô, ela não tá mais aqui do meu lado. E olha que já se passaram 12 anos, porque ela faleceu em 2014. Inclusive, quando ela faleceu, eu falava que eu nunca mais ia voltar a botar os pés em Corumbá. E estou eu aqui, morando temporariamente em Corumbá, né? Aqui a gente cospe pro alto, né? As coisas que a gente fala quando é mais novo, que não faz ideia da vida. Porém, ano passado, quando a minha avó Lúcia faleceu, eu tive um baque. E aí eu pensei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu perdi minha última avó viva e o que eu conquistei? O que eu tô fazendo? E aí eu me vi num lugar onde eu não era feliz morando, eu enfrentava depressão há 3 anos morando em BH, com as questões que eu enfrentava lá em BH.
estava longe da minha família, perdendo momentos importantes ao lado da minha família o tempo todo, do lado dos meus sobrinhos. E eu sou uma pessoa, você pode ser uma aquariana aí do outro lado, que fala, discordo, Carol, e tá tudo certo. Aqui, inclusive, meus comentários estão sempre abertos aí pra gente conversar e vocês falarem também, vocês aquarianos, né, da experiência de vocês e do que vocês, como vocês agiriam, né? Como eu sempre falo aqui, a gente não generaliza. Mas eu sou uma aquariana que eu sou muito apegada à família. Para mim é importante eu estar perto da minha família, eu ter momentos de ficar deitada do lado do meu pai, de ficar deitada do lado da minha mãe, fazendo coisas simples com eles, sabe? Então, para mim sempre foi muito importante isso de ter as pessoas que eu amo perto de mim e ter acesso muito fácil a elas. E a minha vida lá em Belo Horizonte não me permitia. E, inclusive, principalmente até por causa do meu trabalho, que eu trabalhava numa rádio 6x1, fazia plantão, então não era sempre que eu estava disponível para estar perto dos meus pais, né? E ainda tem um adendo de que o meu pai mora no Rio, minha mãe mora aqui no Mato Grosso do Sul, que é onde da onde estou gravando esse podcast atualmente. Então, além de tudo, eu não tinha acesso fácil e eu sempre tinha que escolher com quem eu ia estar nas minhas férias. Porque se eu escolhesse ir pro Mato Grosso do Sul nas minhas férias, que geralmente era essa opção que eu fazia, porque vir pra cá de BH era muito mais difícil, eu tinha que abrir mão de estar com meu pai um bom tempo. Porém, o meu pai eu conseguia ter um acesso mais rápido quando eu tinha a possibilidade de ter esses acessos, porque BH, Rio de Janeiro, são poucas horas de ônibus, né? E então, quando a minha avó faleceu, eu tomei um baque, assim, eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? E eu tava num lugar que eu não ia ter muito crescimento profissional na função que eu tava. E apesar de eu amar minha equipe, ser muito grata a tudo que eu vivi na Itatiaia e também a abertura que eles me deram em começar a fazer as entrevistas e as matérias de K-pop e K-drama. Mas eu cheguei à conclusão que eu falei, cara, foi minha última avó. Eu não apresentei um namorado pra minha avó. Eu não apresentei um marido pra minha avó, sabe? E tudo isso bateu muito forte. E o aquariano, geralmente, ele tenta esconder, né, os sentimentos. E ele não gosta de parecer frágil. Principalmente para quem ele não tem confiança, né? E, inclusive, as poucas vezes que eu chorei no trabalho, que foi quando o meu primo de 20 e poucos anos faleceu um mês antes dessa minha avó, num acidente de moto, e quando o meu gatinho ficou doente, e foi a primeira vez que ele tinha ficado doente, que ele teve a crise dele de asma, a primeira crise. Recentemente descobrimos que o Bangkok é asmático crônico, teve até que fazer bombinha, mas... E foi quando eu deixei ele no veterinário, a primeira vez que ele teve que ficar internado, e eu tive que trabalhar. E pro aquariano demonstrar que você tá mal, assim, é o ó. Você mostrar sua fragilidade, né? A gente tenta manter aquela armadura e no luto não é diferente, assim. A gente tenta se manter firme, forte, não chorar perto dos outros, porque mostrar fraqueza perto dos outros pra gente é muito complicado. E eu percebi, assim, que nesse processo do luto da minha avó, que foi muito diferente do luto dos outros avós, eu precisei de ferramentas externas pra eu conseguir fechar aquele ciclo, sabe? De botar todo o choro que eu tinha pra botar pra fora, sabe? Porque até então eu segurei muito e falava, meu Deus, sabe? Não tem por que chorar, mas tem. A gente precisa botar pra fora. Só que isso pro aquariano é algo assim, loucura, sabe? Você, tipo, perdeu o controle do negócio. E eu percebi que pra mim foi muito importante ter fatores externos que me ajudaram a digerir, sabe, o luto. E uma das coisas muito importantes que funciona pra mim é o quesito de
a assistir coisas. Principalmente coisas que falam sobre o luto. Eu lembro que isso também aconteceu muito comigo no processo da minha primeira avó que tinha falecido, da minha avó materna, que na época que ela faleceu, eu não lembro qual foi a novela, foi uma novela da Globo, que eu e minha mãe, a gente estava assistindo e teve uma cena de enterro, e eu lembro muito, assim, eu tenho a mente, assim, eu e minha mãe sentadas na sala da nossa casa e ela falando, nossa, dói muito assistir algo, né? E eu, sim, algo, assim, que também me ajudou muito a curar o processo dessa minha avó materna, que até hoje ainda é um pouco aberto no quesito dela, mas é porque eu tinha uma ligação, ainda tenho, né? Porque eu sou espírita, então eu acredito na vida após a morte, e eu tenho uma ligação, assim, surreal com essa minha avó. Ela é, tipo, o amor da minha vida, sempre foi, sempre será. E ela faleceu de câncer. Na época que ela faleceu, eu e minha mãe, minha irmã, a gente deixou... Eu e minha mãe, na verdade. Minha irmã não, que minha irmã jogava tênis na época, ela viajava muito. A gente deixou tudo que a gente tinha, assim, no Rio, em BH, e fomos cuidar dela. E na minha cabeça eu sabia que, tipo assim, se ela precisasse de suporte por 6 meses, eu ia continuar 6 meses do lado dela, assim, de tão maluca que eu sou por ela, né? E aí, quando veio o processo dessa minha avó, teve essa cena e foi muito importante pra mim e pra minha mãe assistir aquela cena e liberar. Eu também, na época, eu comecei a ler os livros da Bruna Vieira, o Depois dos 15, e eu pensava muito assim, eu falava, caraca, na história, a personagem, a Anitta, ela volta no tempo e ela também perdeu o pai dela na vida adulta, um pouco antes na adolescência, né? E aí ela adulta volta pra adolescência e ela tenta recuperar, alertar o pai dela pra ele tentar não falecer, né? E eu pensava, cara, se eu tivesse a oportunidade, eu ia falar tanto com a minha avó, falar, cara, vai lá, faz exame de rotina, descobre seu câncer rápido, sabe? Pra você ter mais tempo do nosso lado. O que você mudaria se você pudesse voltar no tempo? Cara, essa pergunta eu tenho a resposta na ponta da língua. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria a última vez que eu estive só eu e minha avó, que foi um dia antes dela falecer, que minha avó teve câncer, no ano de 2014, e aí eu passei as férias de 2014, eu, minha mãe, minha família, cuidando dela em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que a minha família é do Mato Grosso do Sul, mas lá eu fiquei emocionada. E aí na noite anterior dela falecer, eu tive um momento só eu e ela, e eu não falei nada. E eu acho que eu mudaria esse momento pra falar o quanto que eu a amo. E desculpa, acho que eu mudaria esse momento. Eu teria falado o quanto que eu a amo e o quanto que ela foi importante pra mim. Essa questão de ter obras, principalmente audiovisuais, que ajudam a fechar o ciclo, me ajudam muito, assim, no processo de conseguir melhorar nas escadinhas dos meus processos do luto. E com a minha avó paterna, no passado, uma cena que foi muito importante pra mim, pra eu conseguir tirar o choro, porque, gente, não é fácil pra aquariano chorar, gente. Cara, a gente tem que estar assim, ó, escondidinho do mundo, ninguém olhando pra gente. E eu lembro que foi um dia que tava minha mãe e a Madá, que trabalha com a gente desde que eu tenho 8 anos de idade. E então, assim, a Madá me conhece, assim, desde criança, né? Ela sabe quem sou eu. Aí elas estavam pra um lado, assim, da casa. Eu tava deitada na cama dos meus pais, assistindo uma Seul Desconhecida, que foi o meu K-drama favorito do ano passado. E que também pegou ali muitas questões ali, também da depressão, das expectativas da vida adulta. E tem uma... Desculpa aí, gente, se vocês ainda não assistiram. Se você não gosta de spoiler, pula, tá? Pelo menos um minutinho aí pra não escutar. Mas se você assistiu ou não se importa com spoiler, tem uma cena bem já pro finalzinho, porque a avó é uma figura muito importante para as gêmeas, que são as personagens da Park Bo-young, né? Ela acaba falecendo e a cena na qual ela falece é muito bonita, assim. E eu lembro que aquilo me curou.
me ajudou, assim, a chorar e me ajudou a curar de tudo todo aquele turbilhão que ainda estava dentro de mim e me deu força pra finalmente falar, cara, eu preciso fazer uma mudança na minha vida, porque eu olho pra trás e eu penso, cara, o que que eu conquistei? O que que eu tô fazendo? Por que que eu tô perdendo tanto tempo? E se hoje eu estou dando esse start de correr atrás dos meus sonhos, conseguir pedir demissão, conseguir sair de Belo Horizonte e agora vim para um lugar onde eu acredito que vai ser um lugar bom para eu crescer e estar perto de familiares e da minha mãe e do namorado dela, que é um cara incrível comigo e que também eu tenho um carinho enorme, e ele também tem um carinho enorme por mim. Então foi muito importante eu assistir essa cena e tomar essa coragem, sabe? Então eu acho que o aquariano, ele sobrevive muito, assim, de mecanismos exteriores que vão dando vários cliques na gente e a gente vai falando, poxa, é isso, tem que seguir por aqui. E que ajudem também, né, a gente tirar todo esse turbilhão dentro da gente. Porque, gente, se tem uma mente que é um turbilhão e não para o tempo todo, é a mente de um aquariano. Então, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu prometo que eu vou tentar voltar com mais frequência. Inclusive, deixa aqui sugestões nos comentários, tanto do Spotify, do YouTube, dá o like, dá o hype. Curte aí no seu tocador favorito de áudio. Daí, temas que vocês gostariam que eu falasse sobre, ou também trouxesse pessoas de quais signos pra gente comentar como que é a relação de aquarianos com pessoas desses signos, né? Então é isso, um beijo e até a próxima, pessoal.